Você já chegou numa fase do seu casamento ou do seu relacionamento de forma geral, onde parecia que, por mais que você tentasse, algo sempre travava? As mesmas brigas se repetindo, a mesma sensação de distância, a mesma impressão de que vocês estão vivendo no mesmo teto, mas em mundos diferentes? Ah, pastor, eu nem sou casado. Calma, fica aqui comigo também, porque o que eu vou compartilhar hoje não é só para quem já tem aliança no dedo. É para quem está noivo, para quem está namorando, até mesmo para quem ainda está solteiro e quer um dia construir uma família sólida. Entender esses princípios antes de casar vale ouro, e entendê-los depois pode salvar o seu casamento. Os princípios de Deus não têm prazo de validade e eles valem para todo mundo. Você sabia que, na maioria dos casos, os problemas no casamento não começam dentro do casamento? Eles vêm de fora e entram pela porta que nunca foi fechada direito. Hoje eu quero te mostrar uma palavra na Bíblia, uma palavra pequena, que a maioria das pessoas lê e passa direto, mas que, quando você entende o peso dela, muda completamente a forma como você enxerga o casamento e os seus relacionamentos como um todo. Essa palavra está em Gênesis, no capítulo 2, verso 24. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque o que eu vou compartilhar hoje pode ser exatamente o que você precisa ouvir. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional do Minuto com Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que não foi por acaso que você chegou até aqui. O Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Talvez essa mensagem seja a oportunidade que Deus está te dando para que você viva um novo tempo na sua vida. Deixe o seu like no vídeo, isso ajuda essa mensagem a chegar em mais famílias que precisam ouvir isso. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos vídeos que nós postamos aqui diariamente. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. No final da mensagem eu vou orar pela sua vida. E antes de entrar na palavra, eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Você vai escrever aqui nos comentários o seguinte: Deus tem o melhor para mim. Amém? Escreva isso com convicção. Deus tem o melhor para mim. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa frase foi dita por Deus lá no Éden, antes do pecado, antes da queda, quando tudo ainda era perfeito. Ou seja, essa instrução não é um remédio para casamentos quebrados. Ela é o projeto original de Deus para o casamento. É o fundamento, é a base. E tudo começa com uma única palavra: deixará. A primeira dimensão desse deixar, que é citado na Bíblia, é a mais prática e visível. O casal precisa ter o seu espaço próprio. Eu sei que a realidade financeira de muitos casais jovens é difícil. Eu entendo isso. Eu passei por isso. Mas eu preciso ser honesto com você, porque a palavra de Deus merece ser pregada com honestidade. Morar dentro da casa dos pais, depois de casado, cria um ambiente onde o casal nunca consegue ser verdadeiramente um. Pensa comigo, quando o casal começa a vida conjugal no quarto dos fundos da casa da sogra, quem manda na cozinha? Quem decide o horário do jantar? Quem tem a última palavra sobre como a casa funciona? Quase sempre é quem paga o aluguel, quem é o dono das paredes. Numa situação dessas, o marido perde autoridade. A esposa fica dividida entre o marido e a mãe. E os conflitos que deveriam ser resolvidos entre os dois passam a ser resolvidos
entre 4, 5, 6 pessoas. Pensa numa árvore jovem plantada muito perto de uma árvore antiga e grande. O que vai acontecer? As raízes da árvore pequena não conseguem se desenvolver plenamente, porque o solo já está tomado. A árvore jovem pode até sobreviver, mas ela nunca vai crescer no seu máximo potencial. E o casamento também é assim, irmãos. Ele precisa de solo próprio. Não precisa ser uma mansão. Pode ser um apartamento pequeno, simples, alugado, mas que seja de vocês dois. Onde vocês dois tomam as decisões. Onde vocês aprendem a resolver os conflitos sem plateia, sabe? Onde vocês vão crescer juntos, sem nenhuma interferência externa. É nesse espaço próprio que o casal aprende a depender um do outro. E é nessa dependência mútua que a unidade começa a ser construída de verdade. O deixar geográfico não é abandono da família, é o reconhecimento sagrado de que uma nova família foi formada e que ela precisa de espaço para florescer. A segunda dimensão é igualmente poderosa e talvez ainda mais ignorada: o deixar financeiro. Presta atenção. Um casamento que depende financeiramente dos pais de um dos cônjuges está construído sobre a areia. E a razão é muito simples, quase matemática. Quem paga as contas tem maior influência na família. Não necessariamente com má intenção, mas a pessoa vai influenciar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático. Imagina um casal jovem. Eles casaram cheios de sonhos, cheios de projetos, eles tinham uma visão em comum. Mas eles decidiram morar de favor na casa do pai dela, com as contas pagas pelo sogro. Tudo parece bem no começo, até que vem o primeiro conflito sério entre o marido e a família dela. Nesse momento, quem você acha que tem mais peso moral naquela situação? O marido que não sustenta o próprio lar ou o pai dela que paga tudo? E o marido sente isso. Mesmo que ninguém diga uma palavra, ele sente. E ele começa a se recolher, a perder a voz, a abrir mão da liderança que Deus deu a ele. Não porque ele quis, mas porque o ambiente não deixa ele exercer. Agora pensa no outro lado. Uma esposa que trabalha, que tem sua renda, mas que ainda liga para a mãe toda vez que as contas não fecham. A mãe ajuda com amor, mas junto com o dinheiro vem a opinião, vem o conselho que não foi pedido, vem aquela frase: eu te falei para não gastar tanto. E a mãe, aos poucos, vai ganhando um lugar de influência dentro do casamento que não é dela. Deixar financeiramente significa que o casal assume a responsabilidade pelo próprio lar. Isso pode exigir sacrifício, pode exigir humildade para reduzir o padrão de vida por um tempo. Mas é exatamente nesse processo que o casal se une de verdade. Porque agora os dois estão no mesmo barco, remando juntos, planejando juntos, dependendo um do outro e dependendo de Deus. Receber ajuda de vez em quando da família não é o problema. Deus usa a família. O problema é a dependência estrutural, quando o casamento só funciona porque alguém de fora está bancando tudo. Isso cria uma dinâmica de poder que envenena o relacionamento lentamente, silenciosamente e com um sorriso no rosto. Se o seu casamento ainda vive nessa dependência, não é hora de culpa, é hora de decisão. Converse com seu cônjuge, estabeleçam um plano, assumam o seu lar como de vocês dois. Deus honra quem assume com fé e responsabilidade que Ele colocou nas suas mãos. E por fim, vem o deixar emocional. Essa é a dimensão mais profunda. E pela minha experiência aconselhando casais, a mais difícil de todas. Sabe por quê? Porque o deixar geográfico, a maioria até aceita. O deixar financeiro, as pessoas entendem.
Mas e o deixar emocional? Esse mexe com o coração, com os sentimentos. O deixar emocional significa reordenar as prioridades do coração. Pai, mãe, irmãos, familiares, todos têm um lugar importante na sua vida. E Deus honra esse lugar. O 5º mandamento é muito claro: honra teu pai e tua mãe. Isso não muda com o casamento. Mas honrar não é o mesmo que colocar acima do cônjuge. Presta atenção nisso aqui. Quando você se casa, Deus estabelece uma nova ordem. E nessa ordem, marido e esposa são a prioridade máxima um do outro, logo abaixo de Deus. Não são os filhos, não são os pais, nem os amigos, mas o cônjuge. Maridos, escuta isso com atenção. A pessoa mais importante da sua vida, depois de Deus, é a sua esposa. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu melhor amigo, é a sua esposa. Esposas, isso vale para você também. A pessoa mais importante da sua vida, depois de Deus, é o seu marido. Não são seus filhos, não é sua mãe, mas quem ocupa esse lugar agora é o seu marido. Irmãos, quando isso não é compreendido e colocado em prática, os problemas vêm em cadeia. Um marido que toma todas as decisões importantes, consultando a mãe antes da esposa, esse homem ainda não deixou emocionalmente. A esposa que liga para a mãe ou para o pai toda vez que briga com o marido, contando os detalhes dos conflitos lá do lar, essa mulher ainda não deixou emocionalmente. O casal que na hora da crise corre para os braços da família de origem, em vez de se unir e resolver juntos, esse casal ainda não entendeu o que significa tornar-se uma só carne. E eu preciso falar especialmente para as mães e para os pais que estão assistindo esse vídeo. Solte os seus filhos com amor, com oração, com bênção, mas solte. O seu filho ou a sua filha agora tem um lar, um cônjuge, uma missão. O maior presente que você pode dar para o casamento deles é o espaço para que eles construam a sua própria história. Sabe o que me chama a atenção na história de Abraão, irmãos? Quando Deus quis formar um povo, quando ele escolheu o homem que seria o pai de uma nação inteira, o patriarca de Israel, a primeira coisa que Deus fez foi pedir exatamente esse tríplice deixar. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. 3 dimensões: terra, o espaço geográfico; parentela, os vínculos financeiros e relacionais; casa do pai, os laços emocionais e de autoridade. Deus não chamou Abraão para ser pai de uma nação enquanto ele ainda estava confortavelmente instalado em Harã, cercado pela sua família, dentro da sua zona de conforto. E foi exatamente no ato de deixar que Abraão entrou no propósito que Deus tinha preparado para ele. Irmãos, Gênesis 2:24 não é só um versículo bonito para colocar no convite de casamento. É uma instrução divina. É o projeto original de Deus para a família. E esse projeto começa com uma palavra que poucos levam a sério: deixar. Deixar geograficamente e dar ao casal o seu espaço sagrado, deixar financeiramente e assumir com fé a responsabilidade pelo próprio lar, e deixar emocionalmente, reordenar as prioridades do coração. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, e eu quero que você responda com honestidade. Não para mim, mas responda para Deus e para você mesmo. Você já deixou de verdade? Ou ainda tem um cordão invisível ligando o seu coração a um lugar que você já deveria ter deixado? Se você sente que o seu casamento precisa ser reconstruído, que as fundações precisam ser revisitadas, saiba que não é tarde. Como eu falei,
Você não chegou até esse vídeo por acaso. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos porque o Senhor não nos deixou sem instrução. Desde o princípio, o Senhor tinha um projeto para o casamento. E esse projeto é bom, perfeito e cheio de glória. Senhor meu Deus, eu oro por cada casal que está assistindo a essa mensagem agora. Aqueles que estão com o coração partido, que estão cansados de tentar e que já não sabem mais como recomeçar. Toca neles hoje, Pai. Faz a tua palavra penetrar fundo, mais fundo do que qualquer mágoa, mais fundo do que qualquer ferida. Abençoa cada casamento representado aqui, Deus. Restaura o diálogo onde ele se perdeu. Reconstrói a confiança onde ela foi quebrada. Reacende o amor onde ele esfriou. Que cada casal possa dizer, ao fim da jornada, que o teu nome seja glorificado em cada lar. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Antes de terminar, conforme eu tinha anunciado, eu vou revelar agora a oferta que pode transformar o seu casamento com o curso Casamento Firmado na Rocha. Presta atenção. Amanhã, pontualmente às 8 horas da manhã, eu vou abrir as vagas para o curso, com uma condição única, um super desconto e 2 bônus especiais, que apenas quem está no grupo de lançamento vai ter acesso. A primeira coisa que você vai receber ao entrar para o Casamento Firmado na Rocha é o acesso imediato à plataforma, com as aulas gravadas. Um curso construído sobre princípios bíblicos e fundamentos sólidos para fortalecer o relacionamento. Módulos práticos, profundos e espiritualmente direcionados, onde você vai aprender a restaurar o diálogo, reconstruir a confiança, fortalecer a união e proteger o casamento contra as armadilhas que têm destruído tantos lares hoje em dia. Assim que você entra, o processo de transformação começa. O conteúdo vai direto na raiz dos conflitos do casamento. Você vai entender por que tantos relacionamentos esfriam com o tempo. Já percebeu isso? Por que as discussões se repetem? Por que a comunicação vai se perdendo? E como reconstruir o casamento sobre fundamentos firmes? Existe uma trilha estruturada esperando por você. Cada módulo foi pensado para tratar áreas essenciais da vida conjugal, trazendo princípios claros e caminhos práticos para restaurar a unidade dentro do lar. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, o que mais vem junto com essa oferta? Então se prepare. Para os 50 primeiros que entrarem amanhã às 8 horas, além do acesso às aulas, nós vamos liberar 2 bônus especiais. Os 50 primeiros inscritos vão entrar para o grupo Recomeços, um grupo de irmãos e irmãs comprometidos em fortalecer o casamento e viver relacionamentos alinhados com os princípios de Deus. E além disso, esses primeiros alunos vão receber uma sessão de mentoria em grupo de 2 horas comigo, Pastor Edivaldo, ao vivo pelo Zoom. Eu e vocês numa sala, onde eu vou ouvir, orientar e compartilhar direcionamentos para o casamento de vocês. Sabe, irmãos, o meu tempo é bem limitado, mas eu separei esse momento para quem decidir agir rápido. No lançamento do Vida Abundante, as 100 primeiras vagas se esgotaram em apenas 9 minutos. Por isso, seja rápido. O valor normal do curso é R$ 880, mas apenas amanhã, durante o lançamento, você vai ter 50% de desconto. 12 parcelas de R$ 45,51 no cartão de crédito ou R$ 440 à vista.
Um investimento pequeno, perto do valor de restaurar a paz, o diálogo e a unidade dentro do seu casamento. Se você ainda tem dúvidas, manda lá no grupo. Hoje eu vou responder perguntas em áudio. Às 11 horas da manhã, nós vamos abrir o grupo para perguntas. Amanhã, às 8 horas, eu espero você do lado de dentro do casamento firmado na rocha. Chega de apenas sobreviver dentro do casamento. É hora de reconstruir sobre o fundamento firme que é Cristo. É hora de firmar o seu casamento na rocha. O link de inscrição só vai ser enviado dentro do grupo de lançamento. Então, se você ainda não entrou, o link do grupo está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e entrar. Eu te espero lá. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.